Fala investidor, tudo bom? Vamos começar mais uma live aqui das nossas carteiras automatizadas da Start. Turma, estamos aqui no mês de maio e como de costume a gente faz sempre aqui a nossa live referente ao mês anterior. Então vamos trazer aqui a parte macro, vamos trazer aqui alguns insights que a gente teve aqui das nossas carteiras automatizadas, sempre referente ao mês, no caso aqui de abril, tá bom? Começando aqui, de onde a gente parou no mês passado, eu acho que todo mundo vem acompanhando fortemente essa questão da guerra e como teve ali uma desaceleração, como teve ali o princípio ali de alguma margem para um momento um pouco mais tranquilo nesse geopolítico tão maluco que a gente está vivendo, os mercados se comportaram, digamos assim, de uma forma excelente, tá bom? Então, como aqui já é de costume, vamos começar aqui olhando para o global, tá bom? Então a gente teve ali um mês de abril muito forte das bolsas internacionais, tá bom? Puxado sempre, né, pelo S&P, que é esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês. O S&P que tinha dado uma degringolada no mês anterior, mas que com ali o princípio, né, com a expectativa do final da guerra, ele já se recuperou fortemente e já fez máxima atrás de máxima, como é de costume ali no nosso índice americano. Qual foi a implicação que a gente teve, né? Com o ânimo novamente dos mercados, isso daqui não se refletiu apenas para a Bolsa Americana. Então a Bolsa Brasileira ali, na primeira metade do mês, também teve um desempenho muito positivo, embora da metade para o final também tenha entregado boa parte desse lucro com o investidor gringo ali saindo mais um pouco do nosso país por questões mais domésticas, beleza? E uma outra implicação que a gente teve muito fortemente com toda essa questão da guerra, geopolítica e tudo, é a nossa questão cambial, tá bom? É sempre importante falar do dólar aqui nas nossas lives, porque isso daqui baliza muito algumas variáveis que a gente tem aqui na nossa economia, como a questão da inflação. Então a gente teve um dólar ali vindo de uma... em algum momento chegou a flertar ali com os R$ 6, veio numa decrescente forte, tá bom? E hoje aqui tá mais ou menos 4,90, 4,91. Obviamente eu olho aqui o dólar futuro, tá bom? Então isso aqui é muito importante para, digamos assim, não só para nossas carteiras automatizadas, para nossa bolsa, mas sim também para as nossas vidas, tá bom? Então você ter ali um dólar um pouco mais controlado, via de regra ali um sinal de uma inflação um pouco menor, e a gente pode não ganhar ali na carteira automatizada, mas pode ganhar ali também no nosso dia a dia, tá bom? Então, o resumo macro é esse, tá bom? A gente teve ali uma retomada dos mercados nesse mês de abril e só, né, digamos assim, não só, né, mas com essa perspectiva desse final, né, dessa confusão geopolítica, dessa guerra entre Estados Unidos e Irã. Vamos entrar aqui agora, depois de a gente fazer todo esse preâmbulo, né, que já é de costume, falar das nossas carteiras em si, né? Lembrando, né, quem acompanha aqui a live mensalmente já está careca de saber. A gente tem 3 carteiras que a gente trabalha fortemente aqui na Start. A gente tem a nossa Max Renda, né, que é o nosso carro-chefe aqui, que é a nossa carteira de fundo imobiliário, que é a nossa carteira proprietária de fundos imobiliários, que é uma carteira que apenas os clientes da Start conseguem ter acesso, apenas os clientes da Start conseguem entrar nessa carteira e visualizar esse relatório. Então a gente teve ali um mês de abril em linha, digamos assim, com o IFIX, tá bom? Não foi o nosso mês mais forte, nós tivemos aqui meses muito melhores do que esse, mas basicamente a gente tem ali um cenário onde a Max Renda apresentou um desempenho de 1,18 e o IFIX de 1,53, né? Então é um mês ali, digamos assim, a carteira ficou até um pouco devendo em relação à média de mercado. Lembrando, turma, que por mais que a gente faça, né, vocês já estão careca de saber, a gente faz a live mensalmente, aqui apresenta o resultado mensal, apresenta as questões geopolíticas de forma mensal, mas o importante, de fato, é o desempenho da carteira no longo prazo, né? Basicamente, a gente tem aqui uma carteira com quase 3 anos de existência já, e que basicamente consegue entregar ali, com controle de volatilidade, com muita qualidade dos ativos, 2 vezes o seu índice de referência, que no caso aqui é o IFIX, né? Então, isso daqui que acaba sendo aqui o mais importante, eu sempre friso isso depois que eu apresento ali os resultados do mês a mês, tá bom?
a gente tem a nossa segunda carteira aqui, tá bom? Essa carteira aqui, que é uma carteira mais que entrega um desempenho bem mais forte, tá bom? Mas é uma carteira também com uma volatilidade um pouquinho maior, tá bom? É a nossa Absolute 15, que é uma carteira de uma casa de análise que a gente gosta muito, que é a Bendorf, tá bom? Carteira independente. E que aqui ela tem até um prazozinho um pouquinho diferente, né? Porque ela tem alguns... ela analisa o mês de uma forma diferente. Então, ela tem ali o resultado de abril, mas basicamente é um resultado da segunda metade para cá. Né? Porque o nosso índice ali teve uma primeira metade muito forte, mas teve uma segunda metade ali um pouquinho mais fraca, tá bom? Então a carteira entregou menos 8,06, enquanto o Ibov entregou menos 8,17 nesse período analisado, que basicamente é o período da segunda metade do mês de abril, tá bom? Teve uma primeira metade muito forte aqui, não só nessa carteira, como em outras também. E, né, por incrível que pareça, por mais contraintuitivo que pareça, na verdade, a gente teve um resultado muito positivo, né? Por quê? Porque a carteira, em um momento de estresse, a carteira, em um momento de queda, conseguiu ali cair menos do que o índice de referência, né? Então a carteira caiu ali menos do que o Ibov, o que significa que ela tem papéis ali mais resilientes, tá bom? Que nos momentos difíceis eles conseguem segurar um pouquinho mais, e isso daqui faz muita diferença quando a gente analisa ali o longo prazo de uma carteira, tá bom? E por último, não menos importante, a gente tem a nossa bunker, né? Que é aquela carteira que a gente sempre fala que é para o cliente de bolsa, mas é para o cliente de bolsa que não tem... Eu quero entrar na bolsa, Humberto, mas eu não quero muita volatilidade. Isso no primeiro momento é, você pode dizer assim, cara, não tem como falar de bolsa e não ter volatilidade. Entretanto, né, juntamente com outros componentes que vão ter ali na sua carteira que você vai fazer com o seu assessor de investimento, essa daqui é uma opção muito interessante para esse cliente, porque é uma carteira de controle de volatilidade, né? O que isso significa? Que ela sempre vai comprar papéis, vai analisar esses papéis em cima de um controle de volatilidade. Então, papéis que tenham volatilidade muito forte não vão entrar na carteira, e ela vai pegar apenas aqueles papéis que têm uma volatilidade um pouco mais controlada. E qual que é a implicação disso? A implicação disso é porque papéis que têm uma vol menor, né, geralmente são os papéis mais consolidados, né? Eles não têm uma vol menor pelo acaso. Eles têm uma vol menor porque são papéis mais consolidados, de empresas maiores e até naturalmente empresas que pagam um dividendo um pouquinho melhor, porque naturalmente uma empresa mais consolidada, ela já não investe tanto, ela já não tem um capex tão agressivo e ela acaba pagando mais dividendos para os seus acionistas, tá bom? Então, por consequência, ela é uma carteira de controle de volatilidade para o cliente se sentir um pouco mais confortável ao aplicar na bolsa. Aí, por consequência, ela acaba sendo uma carteira que compra papéis maiores, papéis mais consolidados e até papéis que pagam um bom dividendo, tá bom? Por mais que essas últimas partes não sejam o foco principal dela. Analisando aqui a carteira Bunker, né, essa daqui, diferente da anterior, ela já faz uma análise aqui apenas da primeira até o dia 16 de abril, tá bom? Então é muito importante a gente ter isso em mente, né, para comparar ali banana com banana. Ela teve um desempenho de 5,86 contra um Ibov que teve 5,97. Ou seja, ela teve um mês que andou basicamente, na verdade 15 dias aqui, 16, que ela andou junto com o Ibov, tá bom? Justamente por ter esses papéis, né, mais tranquilos, ela geralmente acaba ali andando um pouquinho melhor do que o Ibov, e quando o Ibov cai, ela cai um pouquinho melhor também. No longo prazo, novamente, basicamente ela entrega ali 2 vezes o Ibov num período de tempo ali de mais ou menos 4 anos, tá bom? Então é uma carteira muito, muito interessante que a gente gosta muito por conta dessa premissa dela. Compiladamente, né, que é a proposta aqui desse nosso momento, é isso, tá bom? A gente ainda tem um petróleo aqui, para finalizar, muito forte, operando ali a 107 dólares o barril, tá bom? Isso daqui por mais que a gente tenha ali muitas notícias, né, sobre o final da guerra, às vezes volta, né, com alguma outra notícia contrária a isso, mas basicamente o petróleo, por mais que ele tenha uma volatilidade muito alta, ele não caiu para os patamares anteriores, mas, né, o pessoal ali já na parte de bolsa se animou um pouquinho mais. Então a gente teve um mês ali realmente positivo, principalmente para quem, digamos assim, aproveita esses momentos de estresse da bolsa como oportunidade para fazer um aporte, de repente até para entrar nessa parte de renda variável.
e aí você colhe logo um fruto ali no curto prazo, né? Mas, novamente, o plano não é esse. O plano é você colher esse fruto, né, no longo prazo, que é onde a gente gosta de ter um conforto melhor, até porque a gente não está aqui para fazer trades táticos, né? Não, o plano não é esse, o racional não é esse. Realmente ele tem uma carteira pro longo prazo. Então, o resumo macro foi esse. O resultado das carteiras foram esses, tá bom? A gente teve ali mais um mês muito interessante para as nossas carteiras aqui. Então, quem gostou, vocês já sabem do protocolo, né? Curte, comenta, compartilha, manda para um amigo, manda para a família, enfim, manda para todo mundo, que a gente está aqui para se ajudar mesmo, beleza? Um abraço e até o próximo mês. Valeu!